Olá, cursistas! Estamos aqui por mais uma semana. Nesta semana, abordaremos as práticas educativas nos diferentes espaços de aprendizagem. Perceberemos que não é só na escola que a aprendizagem acontece. Nos remeteremos, em alguns momentos, ao conceito de educação formal, ou seja, aquele que acontece dentro das instituições propícias para que a educação escolar se perpetue, a escola, e a educação informal, ou aquela que acontece dentro de casa, na família, onde os pais passam valores para os filhos, os tios, os primos, e a educação não formal, aquela que não acontece nem nas famílias, nem na escola, mas aquela que acontece na igreja, aquela que acontece no centro comunitário, nesses outros espaços educativos, aquela que a televisão, que os meios de comunicação faz com que, juntando todo esse processo, venha se transformar também numa aprendizagem. Em meio a isso, vamos ter que começar discutindo um pouquinho sobre o que é aula, não é? Já vimos nos textos anteriores, nas disciplinas anteriores, que a aula é um momento de interação. Sendo assim, vamos ter que entender a aula mais do que nunca como sendo um processo dialógico. Por que um processo dialógico? A aula ela deve ser percebida como um processo interativo de um com o outro, onde professor e aluno ensinam e aprendem ao mesmo tempo. Logo, precisaremos refletir um pouco sobre o que é esse ensinar, né? Nos tempos de hoje, sabemos que ensinar durante muito tempo foi transmitir conhecimento. Mas hoje, será que ensinar é só essa mera transmissão? Em muitos textos já vimos e discutimos que não. E espero que vocês não pensem mais dessa forma. Neste livro, O Construtivismo, a Produção do Conhecimento em Aula, Vasco Moreto traz informações bem interessantes. Uma delas, ele coloca o seguinte para nós. Com a mudança estrutural e conceitual da sociedade, o papel da escola também muda, como nós já vimos. Antes, numa perspectiva tradicional de ensino, cabia à escola apenas transferir e transmitir a informação, ou seja, o aluno era um mero acumulador de dados. Pensamos no conceito que Paulo Freire tem de educação bancária. Hoje, a sociedade exige mais, e como exige, hein? E dentro de uma perspectiva construtivista, o aprender passa a ser uma possibilidade e cabe a esses alunos gerenciar essas informações. Logo, estamos tratando não só do ensinar pelo ensinar, mas do trabalho de competências e habilidades que nós já vimos nas aulas passadas, que depende também de um trabalho que seja interdisciplinar e que o professor possa, dentro de sala de aula, trazer os recursos que são vividos por esse aluno dentro da sociedade como um todo, para que esse aluno tenha desejo. Rubem Alves traz para a gente, nesse outro livro aqui que eu também recomendo, que é muito interessante, A Escola que Sempre Sonhei, Sem Imaginar que Pudesse Existir, que a aprendizagem é uma resposta ao desejo. Ou seja, se eu tenho desejo de aprender, se o professor desperta em mim esse desejo, logo eu aprendo, né? E ele tem uma crônica muito interessante chamada Fome de Queijo, onde ele diz assim, que o professor ele não pode dar ao aluno nem a faca, nem o queijo, mas ele tem que dar o desejo, ele tem que dar a fome. Porque se esse aluno tem fome, logo ele irá atrás do queijo, logo ele irá atrás da faca. Esse é um conceito importante que nos faz refletir sobre nós, enquanto professores, dentro do contexto de sala de aula. Será que nós estamos fazendo com que nosso aluno deseje aprender? Esse nosso aluno está tendo fome desse aprendizado? Foi isso que nós quisemos que vocês refletissem na primeira verificação de aprendizagem, onde foi colocado qual de fato é a importância da prática educativa para a aprendizagem do aluno. Qual é o meu papel enquanto professor para a aprendizagem desse aluno? E aí, em meio a isso, temos que pensar bem nesse papel de professor e aluno, que durante muito tempo, professor foi sinônimo de saber, aquele que sabe tudo.
e aluno, aquele que nada sabe, que tudo precisa aprender. Só que esse conceito também já ficou para trás há algum tempo. Professor e aluno hoje, eles se completam numa relação interativa de aprendizagem. Eu ensino ao mesmo tempo que aprendo e aprendo ao mesmo tempo que ensino. Esse deve ser o viés da aprendizagem. Isso é o que nós, professores, executores, no caso eu nesse momento, e tutores, esperamos de vocês que estão nesse curso de licenciatura, que vocês possam fazer a diferença dentro da sala de aula. E para isso vocês têm que o tempo todo estar naquela praxis pedagógica, praxis educativa, que Paulo Freire traz para a gente, que é refletir sobre a minha ação. Quando eu reflito sobre a minha ação para mudar a minha ação, eu consigo sim fazer com que meu aluno cada vez mais deseje aprender comigo, deseje construir saber, construir conhecimento. E essa é a mágica da educação, é encantar. Eu preciso encantar meu aluno, eu preciso fazer com que ele vibre, com que ele tenha desejo e vontade de aprender. Essa é a nossa grande missão, porque somos agentes de mudança. E o futuro está assim nas nossas mãos. E aí é quando chega talvez nossa palavra mais importante dentro da escola hoje. A aprendizagem. E a aprendizagem que seja significativa, que não seja um mero depositório de conhecimento, depositório de informação. E informações, nós temos a televisão que nos fornece, o computador que nos fornece. E aí tem pessoas leigas, inclusive, que vivem dizendo que os professores estão com o dia contados. Estão não. Informações, os meios de comunicação podem trazer assim. Mas transformar a informação em conhecimento, essa é uma arte. Esse é o verdadeiro trabalho de um professor. Ele tem que congregar essas informações, trocar com os alunos de sala de aula, mas transformar essas informações em conhecimento, em habilidades que serão necessárias para a vida futura desse aluno, para o agora e para o amanhã. Uma coisa muito importante que a gente tem aqui nesse livro de Rubem Alves, que eu já apresentei para vocês, é a definição de ensinar, trazida pelo autor Oliver Rebold. E ele diz assim: ensinar não é inculcar, nem transmitir, é fazer aprender. O que nós queremos nesta semana é que vocês possam refletir um pouquinho sobre esse fazer aprender. Para isso, vamos estar colocando para vocês nas atividades uma proposta de atividades que vocês vão fazer com os alunos de vocês, caso já estejam em sala de aula, e se não estiverem, que vocês possam procurar algum amigo de vocês, né, que tenha uma sala de aula, possam trocar com eles e ter um feedback desses alunos, numa aula que parta, de repente, de um programa de televisão, que parta de uma notícia postada na internet, que parta dessa aprendizagem, que também ocorre em espaços não formais, ou seja, em espaços diferentes da escola, mas que são importantes e substanciais para o nosso ensino dentro da escola. Beijo, boa semana, bons estudos e até a próxima!